Boa noite a todo mundo, quem estiver online, quem estiver ao vivo. Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 32 de Números. Lembrando que faltam mais 4 para a gente finalizar. Deixa eu ver o tamanho do versículo do capítulo 2, 42. Tá. Ah, Hoje a gente vai falar sobre as tribos a leste do Jordão. A gente está nesse período, a gente está nesse momento que vai acabar agora, porque o livro de Números, né? Por que que ele é um livro de números, né? É um livro bem curioso, inclusive, porque ele começou com o censo, né? Então, quando Deus pediu o censo, ele inicia com esse livro de números. Ele é muito importante para Israel. Vocês imaginem o quão importante é para saber sobre as tribos, saber os números, saber as descendências, saber sobre o censo especificamente. E tudo isso é muito importante. Então, para nós, pode ser um livro que, obviamente, nos deu muito a entender de muitas coisas, né? Nos revelou muitas coisas, com certeza. O Espírito Santo sempre nos usando aqui para poder revelar algo a mais que está ali no meio de uma palavra que a gente às vezes passa batido quando está lendo ou ouvindo. Mas ele, numa forma mais lógica de falar, é um livro que foi baseado, iniciado por conta dos censos, né? Serão 2 censos, se não me engano, nesse livro. Então, a gente vai começar agora começar agora não, desculpa, a gente vai finalizar agora essa parte, lembrando que Moisés já não vai mais ter a responsabilidade com o povo, porque ele vai se unir aos seus antepassados, logo ele carnalmente vai morrer, né? E ele não vai ser substituído, jamais. Tá? O que acontece com Josué não tem nada a ver com a substituição de Moisés. Ninguém consegue substituir Moisés, obviamente. Josué não vai fazer milagres como Moisés fez, né? Obviamente que Deus, através de Josué, vai performar milagres, mas não a mesma coisa que Moisés fazendo, por exemplo. Então, tanto que vocês sabem que a importância de Moisés é muito grande para Israel, né, até hoje, e Moisés é um dos maiores, dos grandes, assim, patriarcas e tudo mais, para eles também, e Josué não. Então, vai ser essa mudança que a gente vai começar a ver daqui a pouquinho. Então, a gente está nos finaizinhos, assim, de Moisés e o que vai, né, acontecer. Então, eles estão se preparando, porque eles vão chegar à Terra Prometida, eles vão começar, né, a tomar território e tudo mais, e é nesse momento que Deus está mostrando esses números e mostrando as tribos e mostrando, né, o censo para saber os que vão para a guerra, os que não vão e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, fazer nossa oração primeiro. Jesus, obrigada porque o Senhor nos colocou aqui unidos nesse momento para aprender mais da sua palavra, aprender mais de ti. Obrigada, Jesus, porque nós damos valor a tudo aquilo que o Senhor deixou escrito, tudo aquilo que o Senhor mostra para nós, nas nossas lives, no nosso dia a dia, na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que lapida para aprendermos e cada vez mais sermos melhores como seres humanos e como filhos e servos de Deus. Obrigada pela bênção de podermos estar aqui. Obrigada pela oportunidade de ter a nossa Bíblia em nossas mãos, no computador ou próxima a nós, com a possibilidade de a gente ter acesso a ela. Obrigada também, porque a sua palavra, ela nos corrige, ela nos acalanta, a sua palavra, Senhor, ela nos dá fé, ela nos dá força, ela nos dá esperança, é a água viva que é o Senhor. Obrigada por esse momento, que o Senhor nos dê uma boa live, nos livre das distrações, que o Senhor me use como canal, que o seu Espírito Santo possa, através de mim, nessa leitura, falar através daquelas palavras ou textos ou coisas que são escondidas ou que passamos despercebidos e que é necessário que a gente aprenda, ou é que é necessário que a gente se conecte mais em comunhão contigo. Que tenhamos uma boa live, eu agradeço muito, agradeço esse grupo sempre, agradeço a todas as pessoas que têm acesso àquilo que o Senhor nos provê nessas lives, e para a sua honra e sua glória. Então, obrigada, Jesus, obrigada, obrigada, obrigada. Que as nossas forças se renovem, que os nossos motivos de agradecer a Ti sejam, Senhor, infinitos, não só nos nossos altos, mas também nos baixos, porque nesses momentos é que a nossa fé é provada, nesse momento é que nos aproximamos mais de Ti, nesses momentos, Senhor, é que vemos a Sua mão poderosa sobre a nossa vida. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. E eu consagro essa live a Ti, Cristo, amém. Bom, vamos lá. Capítulo 32. As tribos a leste do Jordão. As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram: Vejam as cidades de Atarote, Dibon, Jazar,
Ninra, Esbom, Eleale, Sibma, Nebo e Beon. O Senhor conquistou toda essa região para a comunidade de Israel e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos que possuímos rebanhos. Se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixem ocupar essa terra como nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: Então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Vocês entenderam mais ou menos essa parte? Eles vão à guerra para pegar a terra prometida e eles disseram: a gente não quer ir para o outro lado do Jordão, a gente não quer essa terra prometida. Vocês já conseguem ver esse afastamento do entendimento da palavra de Deus, né? Palavra não, porque eles não tinham a Bíblia ainda, mas tinham Moisés e tinha as ordens vindas de Deus. Mas esse afastamento que obviamente vem da desobediência. Então, eles não querem fazer parte disso, eles estão. Sabe esse momento que às vezes a gente chega assim, Deus tem uma história para você, Deus tem um futuro, né? Algo que foi escrito para você, um propósito na sua vida, mas aí você fica ali preso porque a zona de conforto é melhor, né? Que você não vai correr muito risco, tá bom do jeito que tá, e você não dá aquele outro passo, você não arrisca, e não é arriscar com responsabilidade, obviamente, né? A gente tá falando aqui de uma comunhão com Deus, na qual ele ensina, na qual ele fala, ele reage àquilo que nós fazemos, nossas orações, e que a gente tem certeza que a gente pode seguir. Então, há nesse momento, nesse momento não, nesses momentos da nossa vida, quando a gente diz assim, não, eu tô bem, Deus quer que a gente vá para outra coisa. Deus quer que a gente saia de um relacionamento. Deus quer que a gente saia de um trabalho. Deus quer que a gente passe a palavra para alguém. Deus quer que a gente seja usado na forma X, Y, Z. Mas, ainda assim, nós não vamos, né? Porque a gente fica na zona de conforto, ou porque o ser humano prefere algo que ele pode ver, apalpar, que ele pode entender que não, aqui tá bom, tá confortável. Nesse momento, é o que está acontecendo com eles. Então, antes da gente, né, não cabe o julgamento aqui, mas cabe a gente entender o que está acontecendo. Então, eles não querem participar. Eles querem deixar o povo de Israel fazer o que eles querem fazer e eles querem ficar desse lado. Por que querem desanimar o restante dos israelitas e atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei de Cades Barnea para fazer o reconhecimento da terra. Vocês lembram lá atrás, né? Depois que subiram até o vale de Escol e fizeram reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra eles. E ele jurou, veja o que Deus faz. De todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o seu coração. E quando ele está falando de todo o seu coração, gente, isso aqui é lindo demais, deixa eu explicar. É porque é o seguinte: obedecer a Deus não é só fazer igual a gente faz com o pai e com a mãe, quando eles falam, você não vai fazer isso. Aí você, ai, que saco, tá bom. E aí você acaba não fazendo. Você está obedecendo seu pai e sua mãe, obviamente. Ou você fica, né, ruminando aquilo ali por dentro, tipo, ai, meu pai não deixou eu fazer isso, minha mãe não deixou eu fazer isso, ou que saco que eu tenho que fazer isso. Ou então algo da Bíblia, por exemplo. Não pode, um exemplo, tá? Vamos colocar bebida alcoólica. Deus nunca fala que você não pode, Deus nunca falou que você não pode beber o vinho especificamente, ou a bebida alcoólica. Deus fala sobre a nossa perda de controle, né, que é um atributo do Espírito Santo. Deus fala sobre embriagar-se, Deus fala sobre, mas digamos que você entenda isso e você se conheça como ser humano, né? E você diz, não sou suficientemente forte para começar a fazer algo que, né, vai que. E esse foi sempre o meu pensamento. Quando eu fui modelo e morar. Me dê um minuto, rapidinho. Não saiam daqui.
Pronto, voltei. Desculpem, eu queimei o arroz, eu deixei o arroz no coisa e deixei, já tem uns 40 minutos, uns 20 minutos que eu deixei o arroz lá, falei, eu vou fazer a live rapidinho, tá. Aí deixei, tô sentindo um cheirinho de queimado maravilhoso aqui agora. E talvez meu alarme toque, eu não sei, mas qualquer coisa eu vou ter que sair correndo de novo. Mas deixa eu voltar ao foco. Então, quando eu fui modelo, né, eu fui apresentada a muitas coisas. Fui apresentada a bebidas, a droga, tudo que vocês possam imaginar, né? Primeiramente na Grécia, foi a primeira viagem. Então, teve um dia que, depois de sei lá quanto tempo eu estava já morando lá, meus amigos todos saindo para comemorar um trabalho, depois de um desfile, não sei o quê. Eu falei, não vou não. Primeiro, eu era menor de idade, não podia entrar em balada e tudo mais. Mas tinha o promoter, né? Que conhece todo mundo, conhece os donos e, obviamente, que põe quem eles quiserem para dentro. Então, eu fui nessa balada, nessa festa. Fui comemorar, eu falei, quer saber? Foi a única vez que eu saí lá. De todo o tempo que eu morei lá, foi a única vez. Quando eu cheguei lá, nesse lugar, aí imaginem que poderia ter uma balada daquela época. Tinha eu não sei como é que fala isso em português, mas é um negócio de segurar que as pessoas dançam. Tinha aquilo, e eu tinha 13 anos. Na mesa do camarote que tínhamos, né? Tinha muitas linhas de coisas, tinha muita bebida, o que você possa imaginar. Nunca na minha vida, obviamente, vem a base da minha família, obviamente vem tudo aquilo que Deus, né, capacitou minha mãe e meu pai para poder me ensinarem. Mas eu podia ter feito, eu podia ter acesso àquilo ali e podia muito mais chegar e dizer, eu quero experimentar assim. Tá todo mundo experimentando, tá todo mundo fazendo, eu quero assim, mas nunca fiz, né? E aí vem algo que é importante a gente saber. Quando nós não nos conhecemos, essa coisa de experimentar é uma armadilha do diabo. Quando nós nos conhecemos e temos o Espírito Santo, ele te dá a sabedoria de você entender que você não consegue fazer algo, ou que você não é capaz de fazer algo. O porquê que eu tô falando disso? Porque obedecer a Deus não é obedecer como lei, que a gente não mata alguém, não ultrapassa o sinal vermelho, não é esse obedecer. É com todo o coração. Então, obedecer a Deus é aquilo que vai te dar um prazer depois que não vem de você, vem do Espírito Santo se regozijando da sua obediência. E aí você fica feliz porque você não fez algo errado, você fica feliz porque você obedeceu a Deus, você fica feliz porque você teve a oportunidade, você podia estar fazendo aquilo ali e você não fez. Você vê, sempre, vocês podem pensar e matutar na cabeça de vocês quantas vezes já teve você uma oportunidade, ou você podia ter feito algo e você fez exatamente o que Deus falaria para você fazer. Qual é a sua felicidade como filho, como filha, depois de obedecer a Deus? Quando você está num argumento, por exemplo, numa briga, e aí Deus fala para a gente ter paciência, Deus fala para a gente não revidar, para a gente não ser, como é que fala? Não ter vingança, e aí você não faz. E aí você, naquele momento, você fala, eu podia ter feito, mas eu não fiz. Não dá um sentimento assim, tipo, Deus está vendo? Ou então aquele sentimento de ganhar estrelinha no meio da testa que Deus te dá? É o que faz a obediência com Deus. Quando é a obediência forçada, você não tem esse prazer, você não tem essa vontade de engrandecer a ordem dele, de engrandecer a lei dele, não tem essa vontade, porque você se sente obrigado a fazer algo. Ninguém gosta de ser obrigado a fazer alguma coisa. Então, quando Deus está falando aqui, nenhum de 20 anos para cima, virada, não me obedeceram de todo o coração. É entender que a obediência de Deus, quando é para Deus e de Deus, ela vem com esse prazer de, ai, tô fazendo para Deus, tô fazendo por Deus, tô fazendo, e você não se sente frustrado, não se sente mal, não se sente obrigado a fazer aquilo que Deus, obviamente, te dá como ordem, né, para você obedecer. Então, isso é muito importante a gente falar, porque uma frasezinha só que o Espírito Santo toca a gente para falar, você tá vendo? É uma coisa que podia ter passado por cima, porque esse aqui é um estudo mais lógico, podia ser somente, é obedecer no coração. As únicas exceções, não. Então, Deus, ele tem, obviamente, que nenhuma vírgula da palavra de Deus, ela é desperdiçada. Mas a gente tem a necessidade de entender o que está nas entrelinhas. E é o que a gente ora antes de começar essa live, para que Deus nos mostre aquilo que está escondido no nosso... Então, não me pegou, né? Mas como ser humano me pegou
essa parte, e espiritualmente Deus parou a gente aqui para falar sobre a obediência de todo o coração e a necessidade da gente fazer isso felizes, porque quando a gente faz algo para Deus, a gente faz algo nosso para Deus ou para com Deus numa comunhão, ele sempre sorri, ele sempre está feliz, ele sempre nos dá, como é que eu posso dizer, a recompensa, né? E que a recompensa não pode em nenhum momento estar por trás do seu pensamento da obediência, porque aí não foi de todo o coração, foi com uma condição, foi com um interesse de algo. Farei isso porque Deus me abençoa, farei aquilo, não adianta. As únicas exceções são Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira, veja aqui tem uma recompensa. Esses vão ver a terra que Deus prometeu. Abraão, Isaac e Jacó. Vocês estão vendo aqui? Aqui dentro dessa frase, que não está escrito que eles têm a recompensa, nem nada, mas só disse que as únicas exceções são, por trás disso aqui tem, eles vão ter a recompensa. Eles vão chegar e vão ver a terra que o Senhor prometeu. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa. Isso aqui é Moisés falando, tá? Fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor. E você fala, tá, mas Deus não tirou só os 20, só os menores de 20 anos? Por que que agora... Por que que agora... Como é que fala? Peraí. 20 anos para cima, desculpa. Por que que aqui esses aqui sobreviveram? Porque naquela época eles não foram. Gente, o nosso caminhar com Deus é vigiando todos os dias. Naquela época, Deus poupou eles por um motivo específico. Eles estavam seguindo a Deus de coração. Aqui, nesse momento, eles já não estão. Então, obviamente que as coisas flutuam, né? Não é que eles lá atrás foram responsáveis e desobedeceram, e hoje aqui estão desobedecendo de novo, e Deus deixou eles vivos. Não, porque Deus falou que de 20 para cima ninguém ficaria vivo e tudo mais. Obviamente que uns eram crianças menos de 20 e também hoje são mais velhos. Porém, a gente muda o tempo inteiro. Por isso que é importante todos os dias a gente olhar e julgar as nossas atitudes e saber que... E isso é um exercício de reflexão nosso com nós mesmos, sabe? E com o Espírito Santo. Onde é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso... E Deus ama ver esse progresso nosso como ser humano. E ele ajuda, ele vai colocando umas sementinhas no nosso caminho, uma pessoa que vai dar um conselho diferente, que ao invés de te influenciar a fazer algo errado, vai te tirar dali. Ele está junto com o nosso progresso. Deus está no nosso caminho de progredir em todas as nossas áreas. Se vocês se afastarem dele, ou seja, ficando, né, nesse lado e não indo com os seus irmãos, e se ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo esse povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: queremos construir currais para os nossos animais e cidades para os nossos filhos. Então, nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que o tenhamos levado em segurança para sua terra. Enquanto isso, os nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construirmos aqui e estarão protegidos do ataque dos povos da região. Só voltaremos aos nossos lares quando todos os israelitas tiverem recebido a sua porção da terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui, do lado leste do Jordão, e aceitamos essa região como nossa herança na terra. Vejam isso aqui e vejam os dias de hoje. Olhem o mapa e vejam onde é o Jordão, onde está depois do Jordão, onde é depois, antes do Jordão, e ver como estamos hoje. Então Moisés lhe disse: se fizerem como prometeram, e se armadas para as batalhas do Senhor, suas tropas atravessarem o Jordão e continuarem a lutar até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos, então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim vocês terão cumprido o seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado leste do Jordão será sua propriedade da parte do Senhor. Mas se não... Aqui tem uma condição, porque até hoje a gente não sabe qual foi a intenção deles falarem isso, né? Até aqui a gente não sabe... Esse momento a gente não sabe qual foi a intenção deles.
A gente não sabe de fato se isso só mudou quando eu não acredito que até aqui não, a gente não vai saber. Eu não acredito que eles deram essa opção porque eles queriam sim lutar com tudo mais. Tanto que acho que se eles fossem explicar esse plano, eles falariam: a gente não quer atravessar o Jordão com os irmãos, mas a gente vai com eles depois da gente estabelecer a nossa família seguramente nessas terras. A gente não quer outro lado da terra, a gente não quer a terra prometida, a gente quer esse lado daqui, mas eu quero pôr minha família aqui. Eles falariam isso, eles não falaram. Eles foram direto, não queremos ir. E aí Moisés veio. E aí ele veio. Sabe quando acontece essa coisa da culpa? Da pessoa falar assim, não, não quero não. Por exemplo, isso aconteceu quando eu era menor, assim. Quer ir na igreja? Não quero ir na igreja, não. Você não vai à igreja? Aí eu, não, vou. Quando eu namorei meu primeiro namorado, deve ser ainda, não sei, é evangélico, né? Então, ele falava, tem que ir pra igreja. E foi quando ele começou a me introduzir, assim, né, na religião específica, o evangélico, né, de religião, especificamente falando. Eles diziam, ai, tem que ir para a igreja, eu ficava assim, você não vai para a igreja, eu vou para a igreja, mesma coisa. Então, eu creio que eles tivessem falado, não, não queremos ir, Moisés vem, vocês não vão, seus irmãos, porque Deus, olha, se eles morrerem, vocês que vão ser. Não, a gente vai deixar primeiro. Então, aí ele põe a condicional aqui, mas se vocês não fizerem como comprometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construam cidades para suas famílias e currais para os seus rebanhos, mas não façam, desculpa, mas façam tudo o que prometeram. Os homens de Gad e Ruben respondemos: nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos e gados ficarão aqui na cidade de Gileade, mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor conforme nos ordenou. Moisés deu ordens ao sacerdote Eleazar, a Josué, desculpa, peraí, ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: os homens de Gad e Ruben estão armados para a batalha e atravessarão o Jordão com vocês e lutarão pelo Senhor. Se o fizerem, depois que a terra for conquistada, entregue-lhes os territórios de Gileade como a sua propriedade. Mas se eles se recusarem a armar-se e atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção da terra como o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gad e Ruben disseram outra vez: somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor. Mas nossa porção da terra estará aqui, desse lado do Jordão. Então Moisés distribuiu as terras entre as tribos de Gad e Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhes o território de Seom, rei dos amorreus, território de Og, rei de Bazã, toda a terra com suas cidades e o território ao redor delas. Os descendentes de Gad construíram as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Nimrai e Bet-Arã, e todas eram cidades fortificadas e com currais para os rebanhos. Os descendentes de Ruben construíram as cidades de Esbom, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon e Sibma, e mudaram o nome de algumas das cidades que conquistaram e reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus, que ali viviam. Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos dos povoados de Gileade e mudou o nome da região para Cidades de Jair. Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenate e as vilas ao redor, e deu seu próprio nome à região, chamando-a de Noba. Oba, Noba. Finalizamos Oba aqui agora. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, para capítulo 33. É isso. Amo vocês, fiquem com Deus, um beijo. Polidense, é isso. Muito obrigada.
Até amanhã, se Deus quiser, e que Deus abençoe vocês, tá bom? Bom descanso, e é isso, até amanhã. Beijo.